Bom, pessoal, então o que nós vamos fazer agora? Agora eu vou ensinar para vocês como é que funciona para fazer essa tal da distribuição eletrônica por subníveis que a gente não viu. Eu vou fazer alguns exemplos aqui, tá? E eu vou usar sempre o mesmo diagrama, que é para a gente não ficar perdendo tempo construindo esse diagrama, e eu vou apagando, tá bom? Então vamos lá, ó. Eu vou começar com um átomo menor. Então vamos pegar por um átomo de flúor que tem número atômico 9. Então o flúor ele tem 9 prótons e tem 9, consequentemente 9 elétrons. Então como é que a gente vai distribuir? A gente sempre começa aqui em cima, tá? Aqui em cima, sempre seguindo a seta, certo? Então quanto cabe no 2? No S cabe 2, certo? Vou escrever um pouquinho mais forte aqui para aparecer para vocês. Acabei essa seta, volto no começo da outra, vou cair no 2S. Quanto cabe no S? 2 também. Então 2 com 2 deram 4, certo? Acabou a seta, volta para cá, aqui em cima. Ó. Quanto cabe aqui? Cabe 6. Só que só para 9, 4, faltam só 5. Então não é que eu vou ter que colocar 6, eu posso pôr até 6, mas se tiver menos, então 5 elétrons no SP. Então, como é que fica a distribuição eletrônica do flúor? Vai ficar 1s2, 2s2, 2p5. Tá bom? Que fique bem claro aqui. E aí, gente, eu posso afirmar é o seguinte: na camada K, que é essa daqui, o flúor tem 2 elétrons, e na camada L ele vai ter 7. Cuidado, viu? Muita gente fala: ah, quantos elétrons ele tem na camada de valência? A camada de valência sempre é a última. Ah, muita gente fala 5. Não, ele não tem 5. A última camada é a camada 2. Ele tem 7. 2 com 5, 7. Ele tem 5 no subnível mais energético, que é onde eu termino a minha distribuição eletrônica. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Eu vou apagar, tá? Aqui. E eu vou fazer a distribuição eletrônica no elemento um pouquinho maior, com mais elétrons. Então vamos lá, cloro, ele tem número atômico 17. Certo? Então vamos lá, ó. Sempre começando aqui na seta. 2, 4. Acabou aqui, volto para cá. Aqui cabem 6. 2 com 2, 4 com 6, 10. Faltam 7. Ó, seguindo a seta. S2, 3 S2, mais 2. Faltam 5. E aqui cabe 6, né? Como faltam 5, eu vou pôr 5 aqui. Tá distribuído, tá? Então, como é que ficou a distribuição eletrônica do cloro? Ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Tá? Então aqui ó, é a primeira camada. Então por camada, distribuição por camada, eu tenho a camada K com 2, a camada L com 8 e a camada M com 7. Certo? Também deu 7 do cloro. Tá? Eu fiz de propósito aí, justamente para a gente ver que eles têm o mesmo número de elétrons na camada de valência. Isso na hora de fazer a distribuição lá na tabela periódica vai ser muito importante. Tá bom? Então vamos lá. Agora, gente, eu vou fazer de um outro carinho. Cálcio tem número atômico 20. Tá? Ó, vou só apagar o último aqui, porque daqui para cima é igual, né? Então vamos lá, ó. Agora eu vou ter que distribuir 20 elétrons. Presta atenção. 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, aí eu venho para cá. Com 6, 18. Faltam 2 para 20. Presta atenção,
Por que eu falo segue a seta? Porque se eu fosse por camada, eu teria aqui o 3P6, eu iria para o 3D e colocaria 2 aqui. Porque o 3D está na camada 3, o 4S na camada 4. Só que o diagrama de Linus Pauling me dá a ordem de energia. Então, como eu tenho que seguir a seta vai para o 4S2, não para o 3D. Então, esses dois que faltam, eu vou colocar aqui, ó. 2. Por que eu coloquei no 4S e deixei o 3 para trás? Porque o 4S é menos energético que o 3D. Mas, professor, você falou que quanto mais interno for a camada, menos energia tem? Eu falei, é verdade. Só que em termos de subnível, o negócio é um pouquinho mais complexo de entender. Vai aparecer aí para vocês, conforme eu vou explicando, é o seguinte. Esses subníveis, eles são chamados de... Na verdade, eles não são... Eles têm um formato, eles são orbitais. Você tem orbital S, orbital P, orbital D, orbital F. E o que vai aparecer agora para vocês é o orbital S. O que é o orbital S? O orbital é a região, esse gráfico que está aparecendo, talvez vocês nunca tenham visto, é um gráfico em 3 dimensões, que tem o eixo X, Y e Z. E o orbital S é a região onde o elétron gira. Então, na verdade, nós não temos órbitas ao redor do núcleo. Essas órbitas são só para fins didáticos. Nós temos os orbitais. O orbital é uma região em 3 dimensões. No caso aí é uma esfera, uma bola, né? Do orbital S. Você pode ver que ele é um orbital bem simples. Então, esses dois elétrons que ficam nesse orbital, eles giram nessa região aí que está escurinha aí, tá? Agora eu vou colocar para vocês o orbital P. Dá uma olhada. Mesmo gráfico em 3 dimensões, só que o orbital P ele tem 6 elétrons. Então eles vão ter 3 pares, né? Os elétrons sempre ficam em pares. Dá uma olhada no percurso que esses elétrons percorrem. Eu tenho 2 elétrons que percorrem esse eixo Y aí, 2 elétrons que percorrem o eixo X e 2 elétrons que percorrem o eixo C. Eu não vou colocar o orbital D e o orbital F, porque eles são meio insanos de se entender. Mas qual que é a minha intenção em colocar esse orbital para vocês entenderem? Qual que seria o caminho mais fácil do elétron percorrer? O caminho mais fácil do elétron percorrer é sempre o caminho mais simples. Você acha que eu gasto mais energia percorrendo o orbital S, ou o que é o mais simples, ou esse P que está aparecendo aí? É óbvio que é o S, porque ele é uma esfera, ele é mais simples. O P eu tenho que dar um monte de curva. O D e o F então nem se fala, tá? O que acontece então, gente? O 4S, ele tá mais longe do núcleo? Tá sim, ele tá na camada 4, enquanto o 3D tá na camada 3. Só que como o S tem um caminho muito mais simples, ele prefere ficar mais longe do núcleo, mas no orbital em que ele gaste menos energia, do que ficar mais perto do núcleo no orbital totalmente louco para se percorrer. Quer um exemplo prático disso? A gente mora em Mirassol, né? Como a gente mora em Mirassol, vamos supor que a gente queira chegar no shopping. Gente, é só a gente pegar a rodovia, 15 minutos a gente está lá. Quem mora, por exemplo, na zona norte de Rio Preto, mora mais perto do shopping que a gente em termos de quilometragem. A gente está mais longe. Mas quem demora mais para chegar no shopping, a gente ou eles? Eles, porque eles têm que atravessar por dentro da cidade inteira. Tem semáforo, tem valeta, tem trânsito, tem um monte de coisa. Então eles demoram muito mais do que a gente para chegar no shopping. Ou seja, o nosso caminho é maior, porém mais simples. O deles é menor, porém mais complexo. É a mesma coisa aqui. Então, às vezes, é mais vantajoso para o elétron ficar no orbital mais afastado, que seja mais simples, do que ficar num mais interno, mais complexo. Então, por esse motivo, o orbital, o subnível orbital, o subnível S, 4S, é menos energético que o 3D. Por isso que os elétrons... Eu faço a distribuição eletrônica, em vez do 3P, ao invés de ir para o 3D, eu vou para o 4S primeiro. Por isso que eu sempre sigo as setas, certo? Como é que fica a distribuição eletrônica aqui? 1S2, 2S2, 2P6,
3s2, 3p6, 4s2. Ok? Então aqui, ó, na camada K eu tenho 2 elétrons, na camada L eu tenho 8, na camada M eu tenho 8 e na camada N eu tenho 2. Gente, acredito que não tenha muita dificuldade para isso. Eu vou fazer mais um exemplo, depois a gente vai para os exercícios, tá? Aí eu vou fazer um terceiro vídeo, porque esse vídeo também já está ficando longo. Essa matéria é longa. Mas fiquem tranquilo que da aula 18, como é a mesma matéria, vai ficar bem mais curto, tá? Eu vou fazer um exemplo agora, porque assim, até o número 20 existe só um tipo de distribuição eletrônica, que ela é uma só. A partir do número 20 eu vou ter dois tipos e a gente tem que ficar esperto, tá? Por que temos que ficar esperto? Porque isso pode influenciar, tá? Depende do jeito que ele perguntar. Ele pode te perguntar que ele quer distribuição eletrônica em ordem energética, ou ele pode falar que ele quer distribuição eletrônica em ordem geométrica. A ordem geométrica é por ordem de distância do núcleo, a energética é por ordem de energia que a gente fez aqui. Tá bom? Então, nós vamos fazer, eu vou fazer de um elemento bem grande, certo? Esse elemento bem grande, ele é o iodo que eu vou fazer, tá? Que tem número atômico 53. Ele tem 53 elétrons para a gente distribuir. Eu vou aproveitar já a distribuição do cálcio e vou continuar ela, ó. 2, 4, 10, 12, 18, 20. Do 4S eu vou para o 3D que cabe em 10, né? O 3D cabe em 10. Então 30, ainda faltam 23. Ó, vou seguir na seta. 4P6, 36. Seguindo a seta eu vou para o 5S, não vou para o 4D. 5S2, foram para 38, certo? Agora eu vou para o 4D, ó. Acabou a seta aqui, vem para cá, 4D. No D cabe em 10. Então foi para 48. E aqui cabe em 6, mas 48 para 53 faltam 5. Então eu vou colocar aqui, ó. 5 elétrons, acabei a distribuição eletrônica. Certo? Como é que ficou a distribuição eletrônica então do iodo? Olha só, vou fazer aqui, ó. Primeiro eu vou fazer essa que eu fiz, por ordem de distribuição, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Aí, ó, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10 e 5p5, certo? Se eu for tentar agrupar por camada igual eu fiz em cima, eu não consigo, porque a partir do 20 a ordem já começa a ficar meio doida por causa dessa ordem de energia. A única coisa que eu consigo ver aqui é o subnível mais energético, que é o 5p5. Por que eu não consigo? Quando você distribui em ordem de energia, nós falamos que essa é a distribuição eletrônica energética. Tá? Energética. Só que assim, se eu quiser saber, se o exercício me pedir a distribuição eletrônica por ordem de distância do núcleo, eu vou ter que fazer a geométrica. Como é que eu faço a geométrica? Eu vou agrupar todo mundo que está no mesmo nível. Então vai ser a mesma distribuição, mas todo mundo agrupado. Então vai ficar como? Ó, 1s2. Então, ó, 1s2 é pertencente à camada K.
2S2, 2P6, camada L, 3S2, 3P6, 3T10. Essa vai ser a minha camada M. Agora todo mundo da camada 4 junto, ó. 4S2, 4P6, 4D10. Aqui é todo mundo da camada N. E por último a quinta, 5S2, 5P5. E aqui é todo mundo da camada O. Ou seja, eu tenho 5 camadas. E na última camada eu tenho 7 elétrons. Essa distribuição aqui a gente chama de geométrica, ou ordem de distância do núcleo. Pode ver que até o cálcio, até o número 20, a energética geométrica é a mesma. A partir do I eu posso ter essa diferença, então a gente tem que ficar esperto. Pessoal, outro vídeo que já está meio longo. Eu vou fazer um terceiro vídeo dessa aula. Agora só para fazer exercício, são só 2 exercícios. Os exercícios eu vou fazer aqui também, vocês não vão me ver, vão ver só essa folha, tá? Espero que vocês tenham entendido. Vamos ver se a gente consegue fazer esses exercícios sem dúvidas. Tentem fazer antes de ver a resolução, tá bom? Então, até daqui a pouquinho.